Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Sede Sapiência. Nesse vídeo nós iremos meditar sobre a liturgia da palavra do quinto domingo do tempo comum, à luz da teologia do corpo de São João Paulo II. O evangelho proclamado pela igreja neste domingo é o capítulo 5 do evangelho de São Lucas, versículos de 1 a 11. Trata-se do chamado dos primeiros apóstolos e especialmente da vocação de Pedro. Aqui nós temos o relato da pesca milagrosa e o momento em que Jesus chama Pedro para não ser mais ali um pescador ali de peixes apenas, mas para ser um pescador de homens, para ser um pescador para o reino de Deus. Quando nós falamos de vocação, nós estamos falando de algo que está intimamente ligado com a teologia do corpo. O homem e a mulher são vistos pela teologia do corpo como seres chamados a viver na sua própria realidade o mistério da profunda comunhão que Deus vive em si mesmo. O homem e a mulher são chamados à vocação de viver em comunhão, em unidade. São João Paulo II nos ensina que para avançarmos para as águas mais profundas, que foi aquilo que Deus pediu, que Jesus pediu para São Pedro, avance para as águas mais profundas e jogue as suas redes para a pesca, nós precisamos estar radicados na oração e na escuta da palavra de Deus. Porque a vocação, ela não é um esforço humano. A vocação, ela é uma resposta a um apelo divino. E nós só podemos escutar de fato o apelo divino para nós através da oração. A oração que se traduz por uma escuta. Pedro, ele descobriu a sua vocação ao obedecer ao mandato do Senhor. Jesus disse para ele: Pedro, vá para as águas mais profundas e lance as redes para a pesca. Pedro diz: olha, Senhor, nós pescamos a noite inteira e não conseguimos pescar nada. Então aqui nós vemos o esforço humano. Mas Pedro diz uma segunda parte nessa sua frase: mas em atenção à tua palavra eu lançarei as redes. E então ele lança as redes e aí acontece aquela pesca grandiosa. Então nós vemos que é preciso escutar a palavra de Deus. Toda vocação, ela nasce a partir de uma escuta do chamado de Deus, da fala de Deus, da vontade de Deus. Sem escutarmos a vontade de Deus, é impossível nós respondermos coerentemente à nossa vocação. É por isso que muita gente fica perdida e desorientada com relação à sua vocação humana, com relação à sua vocação cristã. É porque não para ouvir a Deus. É porque não reza de verdade. É porque não para escutar aquilo que Deus tem para falar. O primeiro mandamento de Deus para Israel é esse: ouve, ó Israel. É da escuta que brota uma obediência. E da obediência que brota a vocação. Porque se a vocação é resposta a um chamado, então a vocação ela só se realiza na obediência. Porque não basta também ser chamado. É preciso responder ao chamado. Ouvir o chamado e ser vocacionado, isso é fato. Deus nos chama. Mas a gente não pode ficar só ouvindo Deus chamar e, por assim dizer, fazermos de conta que não é conosco. Ou fazermos de conta que é com outra pessoa e não respondermos ao chamado de Deus. Então toda vocação, ela requer de nós esta realidade de nós escutarmos a palavra de Deus e de obedecermos à vontade de Deus. Então, a vida cristã, ela não é apenas um esforço humano, mas uma resposta ao chamado de Deus. Portanto, uma vocação é uma correspondência à graça divina. Deus nos chamou para viver um mistério de profunda comunhão, em primeiro lugar com Ele e depois entre nós. Isso se dá em toda vocação. Por isso nós podemos tirar algumas conclusões a partir desses pensamentos. Assim como uma mulher não pode gerar um filho sozinha, também nós não podemos realizar a nossa vocação se nós não estivermos fecundados pela graça divina. Nós não podemos gerar nada de frutuoso, nós não podemos gerar vida nova se nós não formos fecundados pela graça divina.
Uma mulher não pode gerar um filho sozinha, ela precisa da comunhão com um homem. Uma pessoa também não pode gerar vida sozinha, ela não pode gerar frutos autênticos sozinha. Uma pessoa não pode fazer isso, ela precisa da graça de Deus. A igreja também ela não pode comunicar a graça de Deus se ela mesma não está intimamente unida a Cristo, que é o seu divino esposo. E é na medida em que a igreja se une a Cristo que ela gera vida nova para o mundo. Da mesma forma, uma vocação fecunda, ela requer uma profunda comunhão com Deus. Desta forma, a comunhão da igreja com Cristo, que acontece também em cada um dos seus membros, é também uma comunhão na paixão de Cristo e também uma comunhão nos seus sofrimentos. Porque é através dos seus sofrimentos e da sua paixão que Cristo ele realiza a sua missão e a sua vocação nesse mundo, por assim dizer. Ele dá vida ao mundo, ele salva o mundo. Então Cristo dá vida ao mundo, dando a sua própria vida. Da mesma maneira, toda vocação na igreja, seja ela matrimonial ou celibatária, só se realiza na doação da própria vida. Para dar vida, é preciso dar a própria vida. Para gerar nova vida, é preciso oferecer a própria vida. Então, a vocação e a teologia do corpo, eles estão nessa relação. Pela nossa própria criação, pelo fato de termos sido criados por Deus, nós somos chamados, vocacionados ao mistério de profunda comunhão. Mas às vezes isso se torna imperceptível para nós. Nós só vamos chegar a esta conclusão de que nós somos chamados para uma comunhão profunda com Deus e entre nós, o homem e a mulher são chamados a uma comunhão profunda entre si, um sacerdote a uma comunhão profunda com a igreja, com o seu povo, se nós escutarmos a Deus através da oração, da escuta da sua palavra e se nós lhe prestarmos obediência. Esta obediência, por sua vez, e esta resposta à nossa vocação, ela vai exigir o empenho da nossa vida, a doação da nossa vida. E é só doando a nossa vida que nós podemos realizar a nossa vocação. É só doando a nossa vida que nós podemos gerar vida nova. Porque toda vocação ela nunca é vivida sozinha, de maneira isolada. Uma vocação é sempre uma vida doada que gera vida para os outros. Então eu só posso responder à minha vocação se eu doar a minha vida. Eu só posso responder à minha vocação se a minha vida for doada. Mas eu só posso também doar a minha vida se antes eu respondi ao chamado de Deus, que eu escutei na oração profunda e se eu descubro a minha vocação, a comunhão que está na origem do meu ser. Então que Deus nos ajude, através da meditação, da liturgia da palavra, desse quinto domingo do tempo comum, a avançarmos para as águas mais profundas, da oração, da descoberta da nossa vocação, da resposta da nossa vocação, da doação da nossa vida para gerar vida para outras pessoas. Deus te abençoe.